você aqui na nossa aula de prazos e responsabilidades de enquadramento. É uma aula bem rapidinha, você certamente vai entender com muita facilidade. Então vamos entender. Você já viu que quando você coloca recurso em um fundo, esse fundo de investimento, ele vai no mercado e compra ativos. Você já sabe isso e você já sabe disso muito bem. Ele vai lá no mercado e vai comprar ativos. Mas você também já percebeu, você já viu isso, que o fundo ele tem que se enquadrar em alguns prazos. Exemplo, se for um fundo de renda fixa, o mínimo que ele deve investir é 80% em títulos da renda fixa, atrelados aos juros ou à inflação. Temos aqueles fundos de ações, que o mínimo que ele deve investir em ações ou em títulos da renda variável é 67%, ou seja, tem prazos mínimos estabelecidos. Mas tem prazos máximos também, que são os limites de concentração. Exemplo, se o fundo for investir em ativos emitidos por uma instituição financeira, ele pode colocar no máximo 20% em ativo emitido por uma única instituição financeira para, dessa forma, forçar uma diversificação mínima, por exemplo. Então, já que o fundo precisa se enquadrar em alguns prazos, ele tem que ter essa responsabilidade. E aí, o que você acha? Você acha que ele tem um período, um tempo para fazer isso? Sim, o fundo tem um período para fazer esses enquadramentos. Afinal de contas, imagina que você coloca ali R$ 1 milhão em um fundo, ou então 10 milhões de reais em um fundo, ou então 100 milhões de reais em um único fundo. Você acha que entrou o dinheiro, o gestor já consegue simplesmente ir lá e enquadrar todos os percentuais? É difícil, né? Não tem como ser assim instantâneo, online, on the line, não existe on the line, então para com isso. Mas não tem como o gestor ir lá e fazer isso no mesmo momento, de forma online. Não, não dá para fazer isso. Então, já que não dá para fazer isso, ele tem que ter um prazo. E sim, tem um período para ele fazer esses enquadramentos. Funcionam assim. Se for um fundo de cotas abertas, esse prazo para enquadramento é de 60 dias. Se for um fundo de cotas fechadas, esse prazo para enquadramento é de 180 dias. Um fundo de cota fechada, por exemplo, fundo de investimento imobiliário. O prazo para isso, 180 dias. E que mais? Além disso, tem mais um ponto que é interessante, que você precisa saber, precisa memorizar, que se cair na prova, você tem que acertar, que é justamente isso. O gestor é responsável por manter os enquadramentos, ok. Mas aí, só o gestor vai manter os enquadramentos e ninguém vai fiscalizar? Não. O administrador ele tem que estar de olho no gestor quanto a isso. Então, se estiver desenquadrado por mais de 10 dias úteis consecutivos, o administrador deve reportar isso à CVM juntamente com o plano de reenquadramento. Então, você tem um prazo para fazer esse enquadramento, tá? Vamos supor ali uma cota aberta ou uma classe de cotas abertas. Você tem um prazo de 60 dias. Passou o prazo, você já está desenquadrado. Passou o prazo, você está desenquadrado e esse desenquadramento já dura 10 dias úteis consecutivos, aí o administrador, tem que ir até a CVM, comunicar a CVM, ó, a gente está desenquadrado, mas eu e o gestor, a gente está olhando isso, a gente vai resolver e a gente vai fazer isso e aquilo, a gente vai vender aqueles ativos, comprar aqueles outros para se enquadrar. Então ele apresenta para a CVM junto com o plano de reenquadramento. Legal, né? Bem fácil, bem simples. Chegamos já no final dessa aula e uma questão de prova, que é para preencher as lacunas, né? O tarará, tarará, tarará possui prazo de tarará, tarará, tarará para enquadramento dos limites de concentração nos fundos de investimento financeiro de cotas abertas. Opa, cota aberta. Aí ficou fácil, né? Primeiro, quem é que faz esses alocações? É o gestor, né? Então, o gestor, então vai ser a letra A ou a letra B. Já vamos cortar daqui a letra C e a letra D. Então, o gestor, ele tem qual prazo? Se for fundo aberto, é 60 dias. E aqui está dizendo, ó, cotas abertas. Então, 60 dias, letra A, a nossa resposta correta. Está aqui, ó. Se fosse fundo fechado, olha aqui, ó. Fundo fechado seria 180. Eu vou até apagar. Tá aqui, ó. Se fosse fundo fechado, seria 180. Mas a questão está perguntando quanto cotas abertas.
Então tá aí a resposta correta, a letra A é o gestor e tem esse prazo de 60 dias em cotas abertas ou classe de cotas abertas. Um beijo, até a próxima aula.